e hoje nós vamos para o provérbio 24. Nós vamos dar continuidade aos 30 ditos dos sábios, lembrando que Salomão, quando Salomão foi reinar o povo, ele pediu ao Senhor conhecimento, entendimento, inteligência, que se traduz tudo isso na prática da sabedoria para governar o povo. E o Senhor deu isso a Salomão. E com isso, o que aconteceu? Salomão, veja gente, quando a gente olha lá, o Senhor deu sabedoria a Salomão. Parece assim, que o Senhor jogou um potão de sabedoria nele. O Senhor deu a capacidade, a habilidade da sabedoria. Por quê? Nós sabemos que aqui, esses 30 ditados que nós estamos vendo desde o capítulo 21, capítulo 22, que nós estamos vendo os 30 ditados de dos sábios. Salomão se interessou em conhecer a sabedoria dos outros sábios que estavam ali naquele momento. Então, Salomão, ele o que? Se inclinou para a sabedoria. Provérbios é o quê? É algo que esses 30 provérbios, nós sabemos que foram sábios, que Salomão pediu para que os sábios reunisse esse material e ele talvez compilou, ele talvez olhou, ele talvez fez uma resenha, mas o importante é que ele viu que deveria ser aqui esboçado e escrito. Então hoje, no capítulo 24, nós vamos terminar esses 30 provérbios, que vai terminar lá no versículo 22. E a partir do versículo 23, aí nós vamos estar vendo ali outros provérbios, que também foram acrescentados mais 5 provérbios. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, tá bom? Olha que bênção, né? Deus nos dando tal assim oportunidade aqui. Então vamos lá começar o provérbio 24? E eu vou começar do versículo 5, depois eu volto lá no versículo 1 e 2, tá bom? Lembra, eu não pego todos os versículos, mas a maioria eu procuro pegar, porque assim a gente se propôs a estar aqui 30 minutos, a gente tem ultrapassado um pouquinho, né? Para dar oportunidade para as pessoas realmente verem, né? E agora então vamos aqui para o Provérbios capítulo 24, versículo 5. Um homem sábio, poderoso, é quem possui entendimento, potencializa sua força. Então veja só, um homem sábio é poderoso. Vamos falar aqui como nosso público maior é mulher, vamos por aqui. Uma mulher sábia é poderosa e quem possui entendimento potencializa sua força. Hoje a gente vê assim, empoderamento feminino, as mulheres lutando pelos seus direitos, mostrando isso, mostrando aquilo, mas para a palavra de Deus, ser poderoso é ter sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria manifestada na carne foi Jesus Cristo. O livro de Provérbios, se vocês lembram que eu já falei, ele não toca na história de Israel, ele não toca em nada da cultura de Israel. Ele traz princípios, amadas, mesmo tem várias pessoas que não creem, que não, assim, não vou dizer que não creem, mas que não seguem a Bíblia por completo, mas elas tomam os princípios de Provérbios. E são pessoas que prosperam em várias áreas da sua vida. Por quê? Provérbios é um livro de princípio que leva a uma prosperidade da alma, da parte financeira, da parte de relacionamento, da parte de trabalho. Nós vamos ver hoje, inclusive, que ele vai falar novamente sobre o preguiçoso, né? Ele toca bastante nesse assunto. Deixa eu tomar uma aguinha. Nesse friozinho, eu tomo água um pouquinho morna. Nossa, fico quentinha. Me aquece, né? Que eu sou bem friorenta. Uma dica, fica a dica. Pode tomar um chá também, né? Então, olha, um homem sábio é poderoso. Por que uma pessoa sábia é poderosa? Porque ela realmente toca na verdadeira identidade dela. Uma pessoa sábia, ela tem uma autoestima, ela sabe realmente quem ela é, ela tem uma boa autoestima. Por quê? Ela não está fincada simplesmente
nas crenças dela, mas ela está fincada naquele que estabeleceu as crenças maiores. E também, uma pessoa sábia, ela vai se interessar em conhecer a sua alma, saber das suas angústias, saber de tudo aquilo que veio do seu passado e ali se transformou em feridas emocionais, em bloqueios emocionais. Então, uma pessoa sábia, ela possui entendimento. Olha, não é que ela recebeu a capacidade, aí ela vai possuir o entendimento e ela potencializa a sua força. Amadas, você quer potencializar a sua força? Busque a sabedoria. Eu vou falar outra coisa aqui daqui a pouquinho sobre a inteligência, para a gente explorar um pouco mais. Versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica. Com muitos conselhos se conquista a vitória. Veja só, não é conselho, eu já falei isso várias vezes. Salomão, quando faleceu, ficou no lugar seu filho Roboão. O seu filho, o povo veio reclamar com ele que os impostos estavam muito pesados, se ele podia aliviar os impostos. Porque Salomão, no final da sua vida, ele já não tinha desviado dos caminhos do Senhor, estava construindo um monte de palácio, um monte de coisa, e impôs um imposto muito grande para o povo. E o povo veio pedir isso. E o filho de Salomão, Roboão, foi falar com os anciões. E os anciões falaram para ele, olha, segue o conselho, realmente ameniza os impostos do povo. Mas ele não aceitou a opinião, não agradou a opinião dele, dos anciões. Ele foi ter o quê? Conselhos com os jovens da sua idade. Amada, quantas vezes nós vamos buscar conversar com pessoas que não conhecem do assunto, e muitas vezes nós não vamos buscar conselho, nós vamos buscar um ouvido que ouça uma reclamação nossa, que ouça uma angústia, porque a gente tem essa dificuldade de ir em busca de conselho de pessoas que têm conhecimento. Olha, cada curso que eu faço, cada graduação, pós-graduação que eu faço, eu estou em busca de conselhos. Eu estou em busca de sabedoria e se paga um preço por isso. Existem pessoas hoje que são mentores financeiros que eles cobram uma fortuna e as pessoas vão para ter conselhos com eles para poderem organizar suas finanças. Então, nós temos que saber, se você está com problema dentário, você não vai no dentista, busca conhecimento de um, do outro para saber? Então é isso, nós temos que ir na fonte daquilo que nós precisamos. Nós precisamos começar a nos soltar para isso, sabe? Muitas vezes a gente fica com um problema na vida há tantos anos, nós não vamos em busca de conselheiros adequados. Quantas pessoas eu conheço que sofrem com tantos problemas, mas não vão em busca de lugares que pode receber uma orientação e uma cura. Então, Deus, assim, realmente, Ele nos deu tantos profissionais, nos deu tanto conhecimento para que pudesse servir a nós nessa era. Cada momento que passa, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, do DSM. É um diagnóstico onde tem as doenças mentais. Cada ano, gente, aumenta demais o número. Por quê? Porque a nossa geração, cada época, devido à secularização, devido à forma de viver, devido a várias coisas, novas doenças aparecem, novos estudos têm que acontecer. Nós vimos o Covid, como teve que fazer uma vacina a toque de caixa, uma vacina demora muitas vezes 10 a 20 anos, e fez aí a toque de caixa. Então existem estudos, o Senhor deu habilidade e capacidade para nós nos instrumentalizarmos. E por que muitas vezes nós não vamos buscar essas instruções? O que nos impede? Aqui fala, olha, amadas, pois com muitos conselheiros se conquista a vitória. Aqui também diz, quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica. Nessa terra nós somos estrangeiros, peregrinos, nós precisamos de estratégia espiritual. Olha, agora eu vou para o versículo, eu vou subir agora, tá? Eu vou para o versículo 3, olha que interessante que diz. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Olha, com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida.
mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Veja, a sabedoria, ela constrói uma casa. Nós sabemos já que a sabedoria inclui o quê? As três, entendimento, conhecimento, discernimento e a sabedoria prática. E nós sabemos que a sabedoria é Cristo, e é Cristo manifestado na carne, tá? Então aqui ele estava como homem, ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, porque ele aqui estava manifestando a sabedoria por meio de um período ali na sua própria carne, na sua própria alma. Agora, com a inteligência, ela se consolida. Veja só, nós temos a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência cognitiva. Nós temos 3 tipos e nós temos a inteligência física. O nosso corpo, ele, um exemplo, tem um cortezinho aqui, o que ele faz? Ele manda um monte de leucócitos para impedir que alguma bactéria entre. Então nós temos 4 tipos de inteligência. A nossa inteligência espiritual, a inteligência emocional, cognitiva e a inteligência física. A regeneração de uma ferida, tudo, como o nosso corpo reage, como ele tenta nos proteger. Então, essa também é uma inteligência. E aqui diz assim, que com inteligência, essa casa se consolida. Então, você constrói com sabedoria uma casa, mas você quer que ela mantenha sólida, você quer que ela mantenha estável, em condição. Porque, gente, o que é uma casa? Casa é nosso porto seguro. Casa é aonde nós temos os nossos amados. E sem falar da casa que somos nós, que somos casa do Espírito Santo, tá? E sem falar também da igreja, que é a casa de Deus. Então, nós temos a miniatura, que somos nós mesmos, a nossa família, e a casa do Senhor, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, mas aqui, ó, fala, a sabedoria constrói uma casa. Então, a sabedoria tem que nos levar a construir não com palha, nem com madeira, nem com feno, mas com pedras preciosas, com prata, com ouro. E para consolidar, firmar essa casa, né, ela tem que o quê? Ter inteligência. E aqui a inteligência, como eu falei para vocês, as 4 inteligências. Nós cristãos, muitas vezes, só fixamos na inteligência espiritual. E aí, espiritualizamos tudo. Óbvio, a inteligência espiritual é a mais importante e é o que vai nos levar para a eternidade. Contudo, quer dizer, vai permanecer. A nossa inteligência na parte da alma, emoção e cognição, é nela que tem a briga diária. E se eu não conhecer o terreno estratégico, como a gente acabou de ler naquele versículo, como que eu vou lutar com as armas corretas se eu não conheço a minha alma, não conheço a minha história, não conheço as minhas inclinações? Né? Então, é muito importante o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele engloba a sabedoria, ele engloba a inteligência nas 4 áreas. Então, percebe como isso é tão importante? E aí vai falar o versículo 4, que é junto com o versículo 3. Mediante discernimento. O que é discernimento, amadas? É saber escolher, é saber ou isso ou aquilo, o que é melhor. Então, mediante o discernimento, seus cômodos são imobiliados. Veja, nosso cérebro é como se ele tivesse um monte de caixinha e ele tem níveis. Então, imagine também a nossa alma. Ela tem um monte de caixinha e também o nosso coração, engloba tudo, tá? E nós temos ali o inconsciente, o subconsciente, e ali foram armazenadas um monte de coisas que nós não quisemos. Porque aconteceu, a gente não sabia. Agora Deus nos chama para nós mobiliarmos o nosso inconsciente e subconsciente conscientemente. Porque aí eu vou escolher bens preciosos e agradáveis para entrar dentro de mim. Então, quando eu vou escolher bens preciosos para entrar dentro de mim com a inteligência física, eu vou escolher o quê? Para o meu físico. Eu vou escolher uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Para a minha parte cognitiva e mental, o que eu vou escolher? Eu vou escolher uma boa leitura, eu vou escolher um bom filme, eu vou escolher fazer um curso, uma pós, alguma coisa.
para minha inteligência espiritual. Eu vou procurar me conhecer, eu vou procurar ver porque eu tenho tendências de comer muito ou de ter uma dependência de algo, ou ter uma dor que sempre fala ao meu, que sempre revela ao meu coração. Então, aí eu vou cuidar da minha alma. E o espírito, eu vou cada vez mais ter intimidade com Deus por meio da palavra, da oração. Então, vocês veem que como nós estamos mobiliando a nossa casa. Saiba, mesmo quando nós recebemos o Senhor, ainda continua um monte de objetos dentro da nossa casa que não são bacanas. Mas conforme nós vamos trabalhando essas 4 inteligências, esses móveis vão sendo colocados para fora e nós vamos colocando pedras preciosas, ouro e prata dentro de nós. Então Deus nos chama para isso. Hoje a grande batalha é pela nossa alma, que aí fala que é o inimigo das nossas almas, né? Porque muitas vezes ele não vai de jeito nenhum mais, quem já recebeu o Senhor, tirar a salvação. Mas ele não vai deixar ter uma vida com qualidade. Ele não vai deixar ter uma vida em abundância, mas ter uma vida sofrida, uma vida em vez de passar vida, passar assim tristeza, passar um testemunho de sempre algo acontecendo. E aí, dando esse testemunho, pessoas não vão ser atraídas para Cristo, né? Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho, falar, mas olha, amados, eu não sou muito, quando eu estou com outras pessoas, de falar de Jesus. Mas eu creio muito pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, por aquilo que eu faço, estar aqui também compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem me dado, uma porçãozinha que eu tenho compartilhado para vocês. Então eu vejo que nesse aspecto o Senhor me deu esse caminho. Agora tem pessoas que dentro disso já tem um outro aspecto, tem mais facilidades, outros na oração. Então, é usar o talento, né? Então, nós vimos o versículo 3, né? O 3 e o 4. Muito rico esse versículo, né, amadas? Agora nós vamos ver o versículo 7. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como fofoqueiro. Então, amadas, assim, a sabedoria é virtude elevada, mas o perverso, porque sabedoria, primeiro eu tenho que valorizar, depois eu tenho que querer, e depois eu tenho que me dispor, e depois eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que realmente ali me inclinar para ganhar sabedoria. Não é ganhar, é obter. Porque é um processo, tá? E o perverso não tá afim disso, mas ele, na mente dele, ele urde o mal o tempo todo. Vocês já estiveram em algum lugar que uma pessoa está falando coisas tão importantes e tem alguém do lado imitando, ou se a pessoa falou algo com uma palavra indevida, começa a falar com o outro, olha, falou isso, porque ele não consegue abstrair, mas ele quer denegrir a imagem do outro, tá? Agora diz aqui assim, olha, versículo 10, muito importante esse versículo, eu vou até ler em outra tradução, deixa eu ver aqui nessa tradução, versículo 10, diz assim, se te desanimares em tempos de dificuldades, então não serás fraco. Agora aqui na outra Bíblia diz assim, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E nós acabamos de ver aqui no versículo 5 que um homem sábio é poderoso. A sabedoria nos dá capacidade para passar pelo momento de angústia. Porque a sabedoria, amadas, ela regula as nossas emoções e ela está fincada naquele que é eterno, em nosso Deus. Então, o versículo 10, se mostrares assim fraco no dia da angústia, então na angústia, todos nós passamos por muitas angústias, só que é por meio das angústias, do sofrimento, das coisas que nos frustram, é que nós crescemos. Imagine que se sua vida fosse 24 horas, sem problemas, só felicidades, imagine o quanto você cresceria em virtude, em amor, em compaixão,
em misericórdia, em vida, talvez pouco, né? Porque geralmente nas experiências difíceis que nós somos o quê? Nós somos lapidados, né? Porque nós somos uma pedra preciosa muito bruta. E aí nós precisamos de lapidação. Esse versículo é muito rico. E olha agora o versículo 11, gente. O versículo 11 ele é composto pelo 11 e o 12, tá? Diz assim: liberta os que estão sendo conduzidos à morte. Salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que eu não sabia o que estava acontecendo. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Será que o nosso Deus não saberia o que vai no nosso coração? Não saberia aquele que preserva a vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Veja, a atitude, ela está em cima daquilo que está no nosso coração. E é tão interessante, porque fala assim, libertos que estão sendo conduzidos à morte. Como eu falei dos 4 tipos de inteligência. Nós temos pessoas sendo conduzidas à morte, só que aqui salva para que estão sendo arrastados ao suplício. Veja, muitas pessoas estão sendo conduzidas à morte porque, vamos falar da morte física do corpo, porque estão com uma vida extremamente sedentária, comendo totalmente errado, um monte de coisa, mas não querem mudar e não vão atrás de informação, tá? Tem pessoas que até querem, mas têm dificuldade de achar uma informação. E em outras áreas, na área da alma, tem pessoas que estão aí com síndrome do pânico, depressão, tal. Elas estão sendo arrastadas ali para muitas vezes até para a morte mesmo física, né? Então nós temos que ver qual a necessidade de cada pessoa. Porque muitas vezes os cristãos querem já falar de Jesus, sendo que aquela pessoa está precisando de pão antes. Está precisando comer, que o estômago está roncando de dor. Então nós temos que ter também esse discernimento. E ele vai falar assim, porquanto ainda você vai falar assim, eu não sabia que estava ocorrendo isso com aquela pessoa, eu não sabia. Mas aí ele vai falar assim, aquele que investiga os corações não está sabendo? Então, o que nós vimos na parábola do bom samaritano? Aqueles que eram religiosos passaram a largo, porque eles tinham ali as suas tarefas para fazer, tinham compromissos a fazer. Porém, aquele que era samaritano, que era nação ali que não se davam bem com os judeus, ele levava ali junto ao seu jumento, ele levava azeite. Ele ali primeiro pegou aquele homem, passou azeite. Então ele tinha o que dentro dele? Ele tinha suprimento ali primeiro para oferecer. Depois ele levou para um lugar, para uma hospedaria. Então ele levou para um lugar onde aquela pessoa poderia ser cuidada, deixou pago, ainda falou assim, quando voltasse, não tivesse, o dinheiro não desse, ele pagaria o que faltava. Então, amadas, nós não podemos negligenciar esse provérbios aqui. O versículo 11, ele é muito claro quanto a isso. Libertos que estão sendo conduzidos à morte. Aquele homem ia ficar ali na beira da estrada, ele ia morrer. E tinha passado ali seus compatriotas e não tinham feito nada. Agora passou alguém que não tinha nenhuma ligação e ali ofereceu ajuda. Então, nós temos que observar quais ajudas as pessoas estão precisando ao nosso derredor. Muitas vezes a gente só pensa numa ajuda financeira, mas Deus nos chama para ajudas maiores. Gente, uma expansão de consciência. Puxa, uma qualidade de relacionamentos. Por isso que eu tenho a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Essa comunidade é para uma expansão de consciência. É para uma expansão da nossa alma. Sabe, é realmente ir lá e cavar nessas áreas, na inteligência espiritual, na inteligência emocional, cognitiva e física, porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque como vamos desfrutar da vida de hoje, não é? Então, que Deus nos dê sabedoria. Olha, agora eu vou falar o versículo 13. O versículo 13 está junto com o 14 também, é um provérbio junto, tá? Diz assim, come o mel, filho. Não, come o mel, filho meu, porque é bom o favo de mel e doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma.
Gente, se vocês percebem que ele está falando que é boa para a alma aqui vai entrar a inteligência cognitiva e a inteligência espiritual, porque a sabedoria é algo para nós colocarmos na prática, no dia a dia, tá? Se encontra com certeza futuro para ti. Então, ele está dizendo, filho meu, como mel, porque é uma coisa boa e vai te fazer bem ao paladar. Naquela época, amadas, não havia açúcar. Então, quando eles encontravam o mel, aquilo... mas eles tinham muito tâmaras, né? A tâmara, aquela fruta é bem doce, eles usavam para adoçar, fazer um pão de mel. E aí, quando eles encontravam o mel, e geralmente existem historiadores falam que o mel lá em Israel não era o mel como nós temos hoje pela abelha, porque realmente, amadas, Israel é 62% deserto, e ele é do tamanho do estado de Sergipe, e 62% deserto, e mesmo a parte ali do norte é muito assim, árida. Então para ter abelha precisa ter plantação. Então provavelmente tinha mel lá na região, espera um pouquinho, não norte, na região norte aqui que tinha abelha, porque estava perto do Líbano, aonde tem os cedros do Líbano, e na parte de baixo do sul era quase não tinha. Então, mas tinha a tâmara. Não sei se vocês já comeram tâmara, né? Hoje a gente encontra ela com valor muito menor do que antes, né? E ela é extremamente saborosa, docicada. Então, eles usavam a tâmara muito como mel, tá? Então, tá dizendo assim, olha, experimenta o mel. Veja como ele é gostoso ao seu paladar, como muitas vezes dá energia, né? Aí ele faz uma comparação. Sabe também que a sabedoria é boa, o mel é bom para o teu paladar, para experimentar, para o teu corpo, para te dar energia. E a sabedoria é boa para a tua alma. Gente, como é gostoso ter uma paz que excede todo o entendimento. Como é gostoso você ter um dia e olhar o seu dia e não estar angustiada pelo seu dia de hoje nem pelo dia de amanhã. Isto é uma sabedoria para a alma. Puxa, o que eu mais aprecio na vida é ter uma alma tranquila. É ter uma alma aonde você está em paz, tá? E isso não impede que as circunstâncias estejam boas, mas é algo que você tem lá dentro de você. Por quê? Porque lá na sua casa já tem muitas e muitas mobílias de sabedoria. E já foram retiradas aquelas mobílias velhas que a gente acabou de ler lá no versículo 3, 4, tá? Então, aqui, que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Se a encontras, se eu tenho que encontrar, eu tenho que buscar. Eu tenho que procurar. Eu tenho que ir em busca de. Então, vocês percebem que é algo que é ativo e não passivo, tá? Agora vamos para mais um versículo aqui, ó, versículo 13. Não te embosque, não te envolvas, né? Como faz o ímpio junto à morada do justo. Nem destruas seu local de repouso. Amados, aqui é como se assim, o teu lugar de repouso, a tua casa, é o teu lugar assim mais sagrado, onde você tem a sua cama, onde você pode voltar, aonde você ali pode realmente repousar. Ele fala, não destrua. A pior lugar para uma pessoa ser assaltada, passar por uma violência, é dentro da sua casa. Então, o perverso, ele faz isso. E hoje, quantos relacionamentos tóxicos nós temos, aonde as pessoas não têm paz na sua própria casa. O narcisismo, onde as pessoas ali sofrem dentro do seu próprio lar. Então, muitas vezes, o perverso não está nem do lado de fora, está muitas vezes do lado de dentro. E a sabedoria para a alma, amadas. Porque quantas vezes muitas pessoas estão sofrendo em relacionamentos porque estão repetindo padrões familiares, porque não sabem lidar com as suas almas, porque não sabem desenvolver aí a sua consciência. Então, na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, a gente trabalha relacionamento direto. Principalmente nós mulheres que somos mais sensíveis, mais afetivas, e o Senhor nos deu tal capacidade. Mas Ele também nós temos também necessidades em cima dessas capacidades.
E olha o segundo versículo que se une a esse, diz: pois ainda que um justo é aquele que é justificado por Deus, caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Está dizendo assim, o justo, o sábio, aquele que busca o Senhor, aquele que desenvolve a inteligência nas suas 4 áreas. Ele o quê? Ele cai, mas ele se ergue. Ele aprende até com a sua queda. Quantas vezes você vai ver pessoas que estão bem estabelecidas, empresários, aí você fala, nossa, aquela pessoa do nada já, prosperou. Quando você vai conversar com ele, ele vai te contar quantas vezes ele fracassou, quantas vezes ele quebrou e o quanto ele aprendeu nesse processo, mas ele levantou. Agora o ímpio, ele cai, ele vai ter muita dificuldade de levantar. E geralmente quando o ímpio cai, ele também não está sendo justo, nem para com a sociedade, para com as pessoas envolvidas e nem com ele mesmo, tá? Vamos agora, deixa eu ver. Olha, tem agora um versículo, o versículo 26. Nós vamos terminar aqui com o versículo 26. É um versículo muito, muito rico. Diz assim: a resposta franca é prova de sinceridade e fraternal amizade. Deixa eu ver aqui, em outra tradução, como que fica, ó. O que responde com palavras corretas é como quem beija os lábios. Olha como é romântica essa versão. Agora vamos ver na versão Almeida aqui, o 26. Deixa eu ver. Diz assim: com beijo nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Quer dizer, as palavras sinceras, ela não é um tapa na cara. As palavras sinceras não é simplesmente eu falar o que eu acho, o que eu penso, pronto e acabou. A palavra sincera, ela é uma amizade fraternal, é como um beijo. E amigos de verdade, fala assim, a resposta franca é prova de sinceridade. Veja, amados, muitas vezes a pessoa fala, eu sou autêntica, eu falo mesmo, o que vem na minha mente eu falo, eu não guardo, eu falo, espera um pouquinho. Em 90% do que eu falo é conforme o meu óculos de mundo. Mesmo que eu falar algo sobre você, é segundo o meu óculos, a minha história, a minha concepção. Por isso que o outro, ele se ofende muitas vezes tão fácil, mas quem está falando tem mais a ver com ele do que com quem ele fala. Já ouviram aquele ditado que diz assim, quando Maria fala de José, eu conheço mais Maria do que José. Então, nós temos que ter cuidado. Agora, inclusive amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma reunião pelo Zoom, uma palestra com uma especialista em comunicação não violenta. Ué, o que é comunicação não violenta? É uma comunicação assertiva. É uma comunicação onde eu falo, mas eu falo de uma forma aonde eu não coloco o outro na parede, pelo contrário, eu abro o coração do outro para ouvir. Eu não falo com julgamento, nem com preconceitos e nem com crítica. Gente, vocês já perceberam como é complexo uma boa conversa? Como muitas vezes falam DR, né? Como é complexo? Porque nós vamos muitas vezes falar sobre o que é a pessoa e nós não temos autoridade nem autonomia para falar o que é a pessoa. Nós podemos falar o que é o comportamento e como aquele comportamento eu tenho percepção daquele comportamento. Isso sim, mas o restante não dá. Tá? Então, eu convido você, amanhã às 19 horas, está no Zoom conosco para ouvir essa palestra e ela vai colocar a comunicação não violência na prática, no nosso dia a dia, trazendo exemplos, trazendo sentimentos que geram sensações. Para isso, você tem que escrever convite, mas não aqui. E lá no meu direct escreve convite e você recebe o link para entrar no grupo do WhatsApp para receber o link, tá bom? Então hoje nós completamos aqui o livro de Provérbios, capítulo 24. Vamos agora para a nossa oração, amadas. E eu convido vocês a pegarem depois a Bíblia, lerem versículo por versículo, qualquer coisa volte
e ouça novamente, porque é dessa forma que isso vai consolidando na nossa mente e vai trocando as mobílias da nossa casa. Como diz o versículo aqui, nós vamos ficando com mobílias preciosas e agradáveis. E é isso que é a nossa salvação. Além da nossa salvação, é a alegria do nosso dia a dia. Não é verdade? Então vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, o Senhor nos ensinou hoje que com sabedoria se constrói uma casa. E com a inteligência a gente consolida ela. Senhor, nos dê sabedoria a cada dia. Nós queremos construir com pedras preciosas. Nós queremos construir com prata, Senhor. Ó Pai amado, e com ouro, aquilo que é de tua natureza. Senhor, queremos aprender essas 3 inteligências cada vez mais e crescer nelas, na inteligência espiritual, na inteligência emocional, cognitiva e na inteligência do nosso físico, Pai. Por isso, nos leva a ter ação de procurar, de nos debruçar, de nos realmente querer isso, que seja lá do íntimo do nosso coração, que seja um propósito em nós, porque nós cremos e nós queremos viver a cada dia na vida em abundância que o Senhor deixou para nós. Agora basta nós realmente adquirirmos a sabedoria para viver. Pai amado, muito obrigado por esse momento. E nós a cada momento que vamos mobiliando essa casa, nós queremos que todas as mágoas, ressentimentos, falta de perdão, feridas emocionais, traumas, bloqueios, vão saindo, que são essas mobílias velhas. E o Senhor vai colocando nós, por meio dessa busca, toda uma mobília nova, de vida, renovação, de paz, de bondade, de amor, de benignidade, longanimidade, Pai amado, de relacionamentos saudáveis, de reconstrução, se por acaso está relacionamentos partidos. Pai amado, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Te louvamos, ó Pai.